Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Depois de uma prece como essa e de uma leitura tão profunda, né? Eu acho que cada vez mais eu me convenço, sabe, Elaine, de que nós somos e estamos realmente no jardim de Jesus. Eu não sei porquê, mas hoje em especial eu tive essa sensação muito, muito profunda. E cada um de vocês, e junto com vocês, eu me senti os botões dessas flores. Porque Jesus nos convida a cada dia a encontros. Hoje é um deles. Mas diariamente esses encontros são feitos na família, né? No acordar, no ir para o trabalho, almoçar com os amigos, lazer. E hoje, no final da tarde, numa noite linda, estamos nos encontrando com Ele de novo nesse jardim. E esses botões que estão aqui, eles precisam ser regados para que eles possam estar florescendo. Eu me sinto também um botão, porque diante de tantas coisas que ainda precisamos conhecer, precisamos ainda desabrochar. Cada vez que eu me aproprio de determinadas leituras, eu me encontro com uma dimensão de conhecimento e de experiências que eu não havia vivido, ou que eu reencontro, né, com essas lembranças, e eu tenho cada vez mais essa sensação. E hoje eu queria dividir com vocês esse sentimento. Regar esse jardim, regar esses botões, também está relacionado a dilatar a nossa consciência, a despertar o espírito para outras experiências. Hoje nós temos um tema que diz respeito a lapidar um instrumento de evolução, que é o corpo. Mas esse instrumento de evolução, que é o corpo, ele não funciona só. Ele precisa de uma engrenagem. Ele precisa de um alimento. Porque ele não vive sem o espírito. E nós estamos aqui hoje, nesse encontro com Jesus também, para poder falar disso. Desse espírito que pede água. Desse espírito que pede alimento. Só que não é o alimento do pão, da manteiga, da fruta. Agora não. Olha para vocês. Olha para mim, para elas. Nós estamos buscando outro alimento. É um alimento da essência. É um elemento que não se apalpa. Ele não tem perna, ele não tem cabeça, mas ele é algo. É algo que a gente está buscando. Esse espírito que pede esse alimento, ele tem um significado para existir. Ele busca algo de maneira incessante a cada dia, e hoje é um dia. E hoje ele veio aqui tentar entender, porque nós também estamos nesse processo de compreensão cada vez mais, de entender por que esse instrumento, que junto com esse espírito, busca, através das suas práticas, da busca dos seus significados, da sua existência, verbalizar e ter atitudes. A primeira coisa que me veio dentro dessa temática é perguntar assim: para que realmente o verbo e a atitude existe para o espírito? O que isso tem a ver? Por que essa temática está na seara espírita, por exemplo? Não é só na seara espírita. Eu sou professora de metodologia e uma das temáticas que eu trabalho com os meus alunos é a importância da leitura, a importância da expressão verbal, da escrita. Então esse tema é um tema que ele permeia de uma maneira ou de outra na nossa existência. Mas para a compreensão do espírito, ele também tem um significado e um significado muito particular. Para que será que verbalizar e ter atitudes existe para nós? No nosso andar como espírito, e andar entenda as reencarnações,
no nosso dia, desde o momento que nascemos até próximo à morte, ao desencarne, outras vidas, outras reencarnações, um mundo espiritual por algum tempo, depois no reencarne, o tempo todo isso nos envolve. É o que nós temos ouvido da espiritualidade, é o que nós ouvimos dentro do encontro com os espíritos na mediúnica, é o que nós estamos lendo nos livros, naquilo que a espiritualidade superior nos transmite, e não necessariamente a espiritualidade, mas nas nossas lidas. De que isto também é fundamental para aprendermos a nos relacionar. Mas isto que existe, e vamos entender para que serve, nos ajuda a crescer? Porque esse é o ponto fundamental. Não adianta estar aqui falando daqui para fora da verbalização, das atitudes, que isso tem que ser correto, porque nada faria sentido se não fizéssemos uma reflexão, analisássemos esse todo, isso que nos investe. Alguém está investindo em nós, algo está investido em nós. Algo, alguém, o que deve estar acreditando em nós? Para permitir esse instrumento de evolução, a oportunidade de estar me relacionando contigo e poder, deste instrumento, usar algumas atividades que podem me fazer crescer. Verbalizar é uma delas. Utilizar através do verbo ou não as atitudes para me fazer relacionar e crescer é um caminho. Será? Pensemos nisso. Mas nada disso faria muito sentido também explanar qualquer assunto nessa ordem, se eu também não perguntasse se eu compreendo Deus, ou se eu chego próximo disso. Porque para compreender Deus é de uma complexidade que nem sei se estaria falando corretamente e estaria fazendo essa pergunta de maneira correta, porque é de uma complexidade, é de uma dimensão, mas todos nós, no fundo, buscamos isso. Querer estar próximo a Ele, compreendê-lo, entender de onde realmente viemos, para onde vamos, como é que se deu exatamente o momento dessa criação, porque o que se diz é que todos fomos simples e ignorantes e passamos por jornadas aí de experiências nos reinos e nos deparamos aqui com esse homem moderno, contemporâneo, mas isso ainda é tão pouco para nós. Queremos é sentir. Então, nada muito também faria sentido se nós não questionássemos se realmente, se está entendível para nós, se é possível nos aproximarmos de que Ele é o Criador. O Senhor da vida elaborou um produto, e esse produto é a sua criatura, é a natureza que o cerca. Só que essa criatura, ela não foi simplesmente criada e deixada ao léu. Ela experimenta emoções, ela experimenta sentimentos, ela experimenta a vida em si. Algumas percebem isso logo, nas primeiras reencarnações. Outros demoram algum tempo. Muitas reencarnações. Depende. Depende de como você olha a vida. De como você a entende. De como você se permite vivenciá-la. Este é o momento que você está se permitindo. Ninguém lhe mandou vir. Ninguém lhe obrigou, na grande maioria. Estou aqui porque quero. Então, se eu pego essa liberdade do meu querer e faço uma relação com este Criador e penso assim, ora, eu sou o produto dessa criação que busca ser perfeita. A gente ainda entende que não somos essa perfeição porque nós mesmos, quando nos questionamos, identificamos tantos limites, tantas dúvidas, tanto disse-me-disse ainda, tanta vontade de dizer ao outro determinado desaforo, depois pede desculpa, depois se arrepende, ou orgulhosamente não pede desculpa, tantas coisas ainda, que a gente olha e diz assim, nossa, eu preciso me elaborar muito, eu preciso digerir muita coisa. Mas se eu pego esse foco,
de que existe o Senhor da vida. Existe esta criatura. E essa criatura, no seu processo de existir, elabora determinadas experiências. Necessita estar se relacionando, vivendo, convivendo, aprendendo. Existem algumas atividades que esse instrumento e esse espírito precisa exercitar neste contexto que está aqui agora. Eu moro num planeta que tem determinado projeto energético, vibração, sintonia, que ainda exige de mim algumas ações. Dentro desse instrumento tem um aparelho digestivo, respiratório, gástrico. Essa parte superior do nosso organismo, a função dela não é à toa. Se você botar a mão aqui, na parte da frente da sua garganta, quando você fala, você vai verificar que tem uma vibração. Isso é tão complexo quando nós vamos estudar a biologia, por exemplo, que nós vamos estudar a anatomia humana, e aí você olha, nossa, como esse Criador, dentro dessa complexidade, monta esse instrumento. É interessantíssimo quando você vai a fundo. Quando você olha para esse produto que é você e diz assim, ó, isso aqui tem uma função. Mas é para me ajudar a crescer? Porque quando eu vou profundamente estudar sobre o espírito, sobre a minha vida, sobre a minha existência, eu descubro um determinado momento, pelos conteúdos que são me apresentados, e depois, durante a conversa eventual com os espíritos, eu descubro que isso é uma verdade, de que existem muitas escalas de espíritos. Uma delas é necessário que ele precise desse instrumento. Mas como é que ele usa o instrumento? Porque a voz é essa atividade do uso desse instrumento. Ela tem um motivo, ela tem uma função, ela tem um objetivo a atingir. Tudo na vida tem um objetivo. Meu espírito impulsiona essa matéria a desenvolver algumas atividades, mas não é à toa. É para o meu progresso. É para o meu crescimento. E se eu entendo que o fruto dessa criação, que sou eu, existem nesse instrumento muitas outras atividades que às vezes eu não dou conta, não percebo, porque não busco me conhecer. Quando a gente fala em buscar se autoconhecer, de repente o entendimento é de fazer meditação apenas, né? Fazer uma reflexão profunda, buscar do nosso âmago todas as nossas dificuldades ou não, intuições, entrar em contato com o mundo espiritual. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. Isto é um dos caminhos. Mas essa reflexão que nós estamos falando, por exemplo, pode ser para você aprender a se conhecer. Poucos de nós nos tocamos. Poucos de nós nos abraçamos. Às vezes nenhum outro. Às vezes só o marido, o filho. Nós nos conhecemos muito pouco. Então, se eu sei que esta criatura que utiliza esse instrumento, que é o corpo, que é um instrumento para a nossa evolução, através do comando do espírito, vai impulsionando determinadas atividades e com certeza para o nosso crescimento, eu preciso saber usar o instrumento. Porque se eu não utilizá-lo, se eu não colocar e não regar, não colocar o óleo, não beber água, não me alimentar corretamente, ou beber água muito gelada, por exemplo, estamos fazendo pequenos recortes desses simbolismos e, na verdade, um fundo de verdade, nós vamos estar desgastando esse instrumento. Certamente, a rouquidão aparecerá, o entendimento dessas falas e dessas conversas estarão extremamente equivocadas. Então, se eu percebo que esse instrumento me oferece uma condição para o meu crescimento, a primeira atenção que nós vamos chamar é de que é preciso ter cuidado. Porque se você entende que isso é para o teu crescimento, e você entende que isso é um reflexo do amor desse Senhor da vida, você busca uma relação
com o tempo, muito mais próximo a esse instrumento, busca se conhecer e começa a usá-lo com amor. Não de maneira desenfreada, desequilibrada. Quantos de nós acordamos praticamente sem rumo? A gente nem se olha no espelho, penteia o cabelo de qualquer jeito, veste qualquer roupa que tem, de tão angustiado, agoniados que estamos no nosso corre-corre da vida moderna. Isso me fez me lembrar, uma vez, eu estava indo para o cursinho e fazendo esses corre-corres, né? Quando eu cheguei no cursinho, eu tinha comprado 2 pares de sapatos iguais, só que um preto e outro azul marinho. Quando eu cheguei lá, eu estava com um preto e um azul marinho. E foi uma gozação. E aí eu vi quanto o reflexo do automatismo, né, pode gerar determinadas consequências. É claro que isso dentro de um plano mais imediato. Mas do ponto de vista espiritual, isso também acontece. Porque eu sou responsável por aquilo que eu falo. Eu sou responsável por aquilo que eu aciono, pela ação que eu desenvolvo. Não tenho mais condição, no momento que estou hoje, com o desenvolvimento do meu conteúdo intelectual, das nossas buscas de conhecimento, daquilo que a gente olha na televisão, daquilo que estamos ouvindo, da nossa conversa paralela, me permitir achar que as pessoas são culpadas pelas coisas que acontecem comigo. Este é o paradigma. Esta é a questão. É para isso que estamos aqui. Porque profundamente, quando nos entendemos em espírito, sabemos que a imortalidade é uma realidade, nós que estamos construindo aí o nosso caminho. As interferências, elas vão acontecer, como acontece. O vizinho pode bater na sua porta e me pedir alguma situação, alguma ação, e pedir algo que realmente possa até influenciar suas vidas, os espíritos também. Mas, daí para você se permitir, depende de como você está submisso à ação. Porque você pode concordar ou não. Então, não são os outros espíritos ou encarnados que vão influenciar nossas vidas. A abertura quem dá somos nós. Isto é fato. Elas acontecem? Acontecem. Mas depende da forma como você se permite. Então, verbalizar, ter responsabilidade por aquilo que sai desse instrumento, impulsionado, obviamente, pelo Espírito, porque o instrumento é necessário nesse planeta. É dessa forma que a gente convive. Estamos cada vez mais elaborando esse instrumento, refinando. Quantos de nós, quando chegamos adentrando a casa de alguém, ou quando o outro chega dali da porta, a gente já tem ideia de o que a pessoa vai falar para a gente. Essa comunicação de sintonia, cada vez mais, o Espírito ele vai elaborar isso melhor, cada vez mais. Porque a linguagem é a linguagem do Espírito. Eu estou usando nesse momento esse instrumento, porque é necessário para mim, nesse contexto energético, vibratório, material do planeta. Mas em determinadas outras esferas, isso necessariamente não é obrigatório. Não sabemos ainda e não podemos nem entrar nessa seara, porque não temos conhecimento suficiente para poder estar falando. Mas é o pouco que nos chega, nos dá esse entendimento. Então, o que eu construo no meu cotidiano? Quais são os elementos que eu estou buscando para poder verbalizar o que eu ando verbalizando? Qualquer coisa. Desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Desde a hora que você nasce até a hora do seu desencarne. Desde a hora do seu desencarne, durante o projeto e o processo do andamento espiritual, seja onde for, depende da sua sintonia, até o momento do próximo reencarne. E assim, infinitamente, em busca da felicidade. Então, o que nos chega para ler, o que nos chega para ouvir, o que nos chega para ver, o que nos chega para sentir, é preciso ser refinado. Porque nós temos casos e casos na história, Marco Aurélio era um deles. Conta a história que, nas suas escritas,
tinham conteúdos que, quando se lia, era assim, a máxima. De que quem olhava se magnetizava. E que se bobeava, acreditava realmente que aquilo era a única verdade que existia. No entanto, quantas perseguições foram estimuladas, quantas falas, quantas matanças. Todo cuidado é pouco. Porque no nosso dia a dia, podemos impressionar. Porque o instrumento pode impressionar. Mas o que está em questão não é o instrumento agora. Ele serve para fazer esse canal até chegar ao outro. Porque eu preciso do outro para crescer. Eu não consigo crescer só. Não dá. Eu sou uma individualidade viajando para esse universo em busca da felicidade, dentro desse contexto da infinidade. Mas eu preciso dessa, e vou viver o meu progresso de maneira individual, mas eu não consigo fazer isso só. Eu preciso fazer isso coletivamente. Então, esses elementos que vão me chegar, eles precisam ser extremamente refinados, elaborados, refletidos, e muitas vezes é preciso recuar, sim, e pensar se aquilo que você falou não danou o outro. Porque as nossas palavras, muitas vezes, são fortes. Quantas falas tão agressivas, às vezes, com as crianças, nós mesmos, nosso tom, que a criança olha, aquilo marca ela para o resto da vida. Depois ela vai precisar de terapia. As que conseguem, porque tem outras que não se percebem como adultos, os pais não percebem, mas às vezes por uma única fala de um vizinho, de um pai, de uma mãe, de atitudes repetitivas, de ações tão negativas e que a gente não se dá conta. E isso vai acontecendo e vai tomando a nossa reencarnação porque a gente não para se conhecer. Santo Agostinho fazia isso. Ele deixou esse legado dizendo assim, olha, na hora que você for dormir, lembra o que você fez durante o dia. Bota a cabeça no travesseiro e lembra. Desde a hora que você acordou. Eu falei, eu disse, eu perdoei, eu agredi, eu reclamei, eu chutei o balde, eu falei palavrão. Porque tem isso também. Nós estamos falando que existem as sintonias. Então, se eu falo pelo que o Espírito está me impulsionando, ele usa esse instrumento para poder estar falando. Então, se a espiritualidade se afina pelas forças do pensamento, pelo que você pensa, então é óbvio que eu tenho que tomar cuidado. Porque, de repente, realmente, aquilo que falo, aquilo que está impresso, é aquilo que vai criar a sintonia, a antena vai aparecer. É ali que a ligação vai ser realizada. E isto, muitas vezes, acontece de maneira sutil. Porque eu acho que ninguém está ouvindo. Falei uma coisa, eu tive uma ação, mas ninguém viu. O paciente estava aqui, estava dormindo, meu filho estava dormindo, minha mulher estava assistindo televisão. Porque o vizinho, porque a Sandra não viu, porque a Margarida também não viu. Mas os espíritos vêm. As sintonias existem. Isso é bom saber. Penso que é bom. Porque isso me ensina a me conhecer. Que eu não estou assim também, o meu livre-arbítrio não é assim também não. De que eu tenho essa responsabilidade coletiva. Porque muitos estão no nosso campo, e a família principalmente, até antes dos espíritos, porque esses que nasceram nas famílias, também não é à toa. Então eles estão para aprender. Se eles estão também para aprender comigo, eu também sou responsável, mesmo sendo filha. Porque, não quer dizer porque sou filha, porque é minha mãe que tem que me ensinar o tempo todo. Naquele momento ela está com condição como mãe. Outro dia, minha mãe chegou para mim e disse assim, ô filha, o que você acha disso? Eu falei, mãe, você está me perguntando isso? Ai, filha, porque essas coisas você entende. Eu achei tão bonito, eu achei tão legal isso. Porque ela me deu a oportunidade de poder estar ensinando um pouco, alguma coisa que ela confiou. Ela se sentiu segura nisso. É isso, porque todos somos irmãos, independente da condição que estamos agora. Então, esse espaço
essa oportunidade, a gente tem que se dar. Porque todos estamos precisando de ajuda. Todos estamos no mesmo barco. Todo mundo quer ser feliz, está cheio de pendenga aí para resolver. No mundo material, então, que diz? Cheio de conta para pagar, casa alugada que quer comprar, carro que precisa vender, tá. E as outras coisas, morais ainda que a gente tem que, né? Que as reencarnações que estão dando conta, porque em uma reencarnação a gente não dá conta. Porque a gente não recua, a gente não reflete, nosso orgulho às vezes é maior, o egoísmo passa batido e a gente não pensa. O outro bota o dedo na ferida e diz, olha, você agiu desta forma. Eu agi nada, eu falo mesmo, eu não vou levar desaforo para casa. E assim vai tendo um patamar como se aquilo fosse uma verdade emocional, racional, e que você fosse o dono da verdade. Para um pouco. Pensa. Para de falar palavrão. Para de chutar o balde. Isso serve para mim também, para todo mundo. Porque nós somos limitados. Quando a gente vê, não é dizendo que você vai para o inferno se você fazer isso. Não é essa a questão. Porque a questão, acho que penso que a questão do céu e inferno é algo que a gente também tem que elaborar como espírito. Essa é uma realidade psíquica, vibratória. A questão do céu e inferno. Tudo acontece aqui na dimensão, interagindo com outras dimensões. Na hora do desencarne, se vai para o céu ou para o inferno, simbolicamente depende do que você pensa. Como foi que você construiu sua vida? Aí isso registra essa condição. Mas voltando aqui para a Terra, que é o que nos interessa, muitas dessas ações, às vezes, fazemos terrorismo. Porque aqui somos santos. Mas nas nossas casas, somos tiranos com as palavras, com as ações. Chegamos e batemos a porta. Ficamos no quarto assistindo televisão, já com a cara fechada. Entrar na casa, a cara fecha. E a mulher, você não veio do centro espírita agora? Você está com a cara fechada, assim? Nem parece que você veio do centro. Você veio tão mal-humorado. Por quê? Pensa nisso. Pensa, o que energia é essa que te faz tão mudar assim? Aprende a se conhecer. Aí às vezes você nem responde. Diz assim. Não dialoga. O espírito precisa disso. O espírito precisa disso. E o espírito precisa disso. A palavra de ordem no mundo é diálogo. É conversa. É diplomacia. É educação. É respeito com o outro, é poder de escuta, é calma, é equilíbrio, é harmonia. Isso gera ações, diminui a violência. Nossa reação se torna mais justa, porque eu penso. E na hora que eu vou pensar, tudo começa a mudar. Porque aí você começa a respirar fundo. Ai, ainda bem que eu não fiz. Ainda bem que você pensou. A gente tem que, o freio, quem dá somos nós. Onde está o seu freio? Não sei. A gente tem que procurar cada um o seu freio. E este freio, ele só começa a ser percebido quando você busca onde ele está. Quando a gente vai aprender a dirigir, o moço lá vai dizer, ó, aqui é o freio, aqui é o volante, né? Aqui é a marcha. Então, na hora dos primeiros momentos, a gente até esquece onde é que está esse freio, né? Mas, na jornada reencarnatória, a gente vai ter muito tempo para procurá-lo. Nós não vamos estar perdidos, porque a espiritualidade não nos larga. Nenhuma delas. Aliás, nenhuma delas. Nem a superior, nem a inferior. Questão de buscar. Então, o nosso chamamento agora é assim. Tudo bem. A verbalização, eu já estou entendendo, estou quase entendendo. Isso me ajuda a crescer. Eu sou um espírito que já estou usando meu livre-arbítrio, já consigo ter uma condição espiritual, que o livre-arbítrio já está sendo usado por mim, não tem tanto freio da própria espiritualidade para isso, porque isso de alguma forma vai acontecer muito mais no mundo primitivo do que agora. Eu já estou passando dessa etapa, ainda tem algumas memórias, tem um pouco da energia ainda do primitivo, quando vou, né, instinto de sobrevivência. Tudo bem, das atitudes, mas
eu cheguei a um determinado momento que o espaço, o ambiente, a seara do conhecimento, da tecnologia já me chama para a razão e para a emoção, para o equilíbrio dos dois. Espera aí. Não é porque você está com raiva no trânsito, você vai abrir a porta e brigar com quem for, com o taxeiro, com o amigo ônibus, com a mulher que estava dirigindo, com o rapaz que estava pegando o carro pela primeira vez, porque isso traz consequências. É fato. As estatísticas estão aí. Então, eu sabendo da compreensão da minha imortalidade, que a vida continua, que as minhas ações geram determinadas consequências para o meu progresso moral, espiritual, que compromete a minha felicidade atual e a futura. Quando é que eu vou refletir sobre isso? Porque não tem coisa melhor na vida que ser livre. Não tem coisa melhor. Livre de pensar, livre de fazer. Não é muito bom para a maioria de nós que as pessoas fiquem, não faça isso, não faça aquilo. Fica nos corroendo e dizendo e ditando o que deve ser feito. Quando éramos pequenos ou adolescentes, nós reclamávamos. Olha hoje, na vida adulta, com o conhecimento espírita e espiritual que estamos tendo. Então, a nossa condição de responsabilidade nesse jardim, que precisa desabrochar essas pequenas pétalas, esses pequenos conteúdos que estão aí para dizer para que veio. Pronto. O verbo chegou e a atitude lhe espera. Para que veio? Estou te dando um instrumento. Ele é isso aí. Cada um tem o seu. Olha você aí. De rosa, de vermelho, de barba, de óculos, com calça, de vestido, microfone, sentado. Pronto. Para que vim? Não vim aqui só para fazer palestra. Eu tenho uma responsabilidade. Com certeza. A gente que está aqui, que sabe. Porque muitas vezes, ao sair dali, a própria espiritualidade aí vai fazer. E muitas vezes, quando chegamos em casa, é questionado pelo marido. Não veio de lá? E está assim? E aí, eu começo a despertar em mim um sentimento, muitas vezes até de vergonha. Aqui dentro, que ninguém vê. Poxa, eu preciso mudar. Eu preciso tomar outra atitude. É igual quase que marcar o dia para poder emagrecer, né? Hoje eu começo. Amanhã, não, amanhã. Não, é agora. Antes de falar, pensa. Antes de sentar, pensa. Antes de comer, pensa. Eu tive a oportunidade de uma vez estar numa conversa com o André Luiz Peixinho, ele contando as histórias de que ele teve com os yogas e pessoas que gostavam bastante de meditar. E esse aprendizado foi muito interessante, porque eu não tinha me dado conta disso, né? E a orientação deles, né, no momento do viver, que você, segundo eles, você pode meditar, necessariamente não precisa sentar, né, e meditar, e botar uma música de fundo. É o cotidiano mesmo, meditar sobre a vida e nas suas práticas fazer isso. E ele dizendo assim, que o yoga falou assim para ele, olha, na hora que você for beber uma água, beba água. Lembra que aquilo é um copo. Lembra que ali dentro tem água. Você lembra que isso aqui serve para você viver? Não serve só para matar a sede. Então, se você começa a ter essa consciência, você bebe, inclusive, no momento que você não tem sede, porque isso é manutenção da sua vida. E às vezes a gente se desregra. Não come direito, não bebe água corretamente. E aí eu vou para o espírito. Não abraça as pessoas, não diz bom dia, não diz que ama, não pede desculpas. Esse é o alimento do espírito. Essas ações precisam se multiplicar, é o efeito dominó. Quem é que não gosta de ficar aqui com as pessoas adoráveis? Simpáticas, alegres, que te bota para cima. Todo mundo gosta. Então, se todo mundo gosta, é bom que as pessoas gostem também de você. É bom que você exercite isso.
Porque isso é uma questão também de sobrevivência. Você vai ter pessoas que vão te ajudar, você vai ter pessoas que você vai atrair, você vai ter pessoas que vai te levar para cima, porque de vez em quando a gente está lá embaixo. É bom sentir isso. É bom ter esse efeito dominó. Multiplique, faça, estimule. É igual um pouquinho da história do Pequeno Príncipe. Olha, cativa o outro. Você não pode esperar do outro que ele te cative. Vai, faça isso. Porque isso te ajuda a moldar a sua vida. Isso ajuda a botar você numa condição de valor, de estar bem com a vida, de estar bem com você. E você começa a descobrir que tudo que você tem neste corpo é para te ajudar a crescer. As pernas, o braço, o nariz, o coração, o cabelo, seja o que for, mesmo limitado, ele te ajuda a crescer. Então use bem, para que nas próximas reencarnações isso não seja limitado para você. Os cegos, muitas pessoas que têm limitação física, o mau uso muitas vezes desse instrumento. Então, aquilo que eu falo precisa emanar energia boa. A forma como eu olho precisa ser acolhedora. Porque todos querem colo. Todos. Existem momentos e momentos. Mas, em geral, isso precisa emanar. Precisa buscar essa potência dentro de você, que é o amor. É preciso você deixar fluir. E através da voz, através das atitudes delicadas, através do reconhecimento que o outro tem limites, que é preciso perdoar, que é preciso dar tempo a ele, não exija calma. Ele ainda não está entendendo o que você está entendendo. Ai, mas eu não aguento mais. Foram escolhas. Ninguém obrigou você. Antigamente, era obrigado a casar com quem o pai e a mãe queriam. Hoje não é. Somos livres. A maioria de nós. E quem não é, está buscando ser. Graças a Deus. Então, a reencarnação, ela é uma bênção porque permite esse instrumento verbalizar amor quando ele tem a plena consciência. Trabalhar as suas ações e atitudes para o bem. Porque ele entende que ele é imortal e ele quer ser feliz logo. Ele quer sair saltitante de alegria. Ele quer abraçar o mundo. Ele quer, muitas vezes, estar sensível e chora quando vê o outro em dor. Aconteceu uma coisa que há muito tempo. Porque a cada dia, eu estou vendo menos televisão. Porque as coisas estão tão repetidas no seu processo. Mas ontem, quando eu fui assistir o jornal, eu vi o caso daquele menino que foi sequestrado e morto, de 6 anos de idade. E eu não consegui, naquela visão, naquela reportagem, eu não consegui não chorar. E orar muito por ele, orar muito pela mãe. Porque eu consegui imaginar um pouquinho aquela catástrofe, aquele sofrimento, da perda desta forma, ainda desta forma. E fico imaginando que tipo de atitude, qual foi a ação que disponibilizou aquela ação. E trouxe, simbolicamente, para a minha vida. O que é que me impulsiona a ser assim ou assado? Se eu já consigo me observar profundamente, começo a ter determinados questionamentos, eu também tenho que perguntar o que fez me causar essas atitudes. O que me fez causar esta fala. Se eu não começar a questionar isso, eu não vou explorar o meu entendimento. Eu preciso fazer isso. Eu preciso me conhecer. Senão eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar muito tempo estacionado nesse processo reencarnatório. Então, falar de verbo e atitude é buscar em algum lugar onde nessa consciência me desperta essas causas. Posso melhorar? Eu posso agir melhor? Então eu vou buscar fazer. Deseje, queira isto.
Busque isso em algum lugar no seu espírito. Se você fica mais fácil através da leitura, faça. Através das palestras, através de ouvir, na prática do seu trabalho, porque muitos vêm buscar o atendimento e depois não vem mais. Não tem problema. Porque a vida do espírito, necessariamente, ela não é dentro do centro espírita. A vida do espírito é a vida do espírito. Então, o que realmente eu preciso para melhorar? Preciso afinar o meu tom de voz, a minha grosseria, os meus palavrões, meu silêncio? Porque tem pessoas que são muito silenciosas. Eu preciso dialogar, eu preciso conviver, eu tenho opinião formada sobre as coisas. Onde é que elas estão? Ninguém te conhece. Você não fala. Fala. Fala com amor. Peça perdão. Dê sorrisos. São ações também. São atitudes que vão te engrandecer. Que vão espelhar você para um mundo melhor. Para o processo evolutivo que está te esperando, que está latejando aí em você. Faça isso com consciência. Porque o espírito utiliza muito isso, e isso é muito batido por nós cotidianamente. Muitas vezes, quando estamos no centro espírita, vamos ficar ligados no fenômeno. No que o espírito vai dizer, no tratamento que eu vou fazer. E isso é o suficiente. Estudar muito pouco. Mas saber quem sou, o que faço. Quando as pessoas colocam o dedo na minha ferida e fazem as críticas, e eu finjo que não estou ouvindo, aí é que está a questão. Você precisa começar a abrir o ouvido, abrir a porta no ouvido. E começa a dizer assim, eu acho que não gostei do que eu vi não, da sua avaliação. Não topei isso muito não, mas tem que começar a pensar. Porque nem todo mundo aceita o que chega. É duro, é difícil. Você está acostumado com o ritmo, e de repente a pessoa vem e diz assim, ó, você é assim, 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 você não gosta. Você reage às vezes automaticamente. Porque botar o dedo da ferida não é uma coisa fácil. E ouvir isso de maneira singela também não é. Então, pensemos nisso profundamente. Mas desta vez, no olhar como espírito, no espírito livre que você é, no espírito amoroso, no potencial amoroso que você pode ter, na condição de imortal que te faz hoje dilatar essa consciência e ser alguém melhor. Uma vez eu ouvi, não sei de quem foi, me dizendo assim, olha, saia melhor daqui como você entrou. Lembra quando a gente entrou? Como a gente era? Faz uma retrospectiva aí. Mas a gente vai ter que sair. Porque a reencarnação vai nos chamar, o desencarne vai nos chamar uma hora ou outra. Será que a gente vai sair melhor do que como a gente está? Será? Essa é a proposta. A reencarnação é essa a proposta. Só que para fazer isso, eu falo, eu canto, eu escrevo. O que não deveria acontecer era eu estar verbalizando algo e dentro desse sepulcro caiado, eu ser completamente diferente. E enganar todo mundo. É o pior erro para o espírito. Todo mundo pode nem perceber. Mas na hora do meu desencarne, eu vou lidar comigo mesmo. É o meu espírito para com o meu espírito. E na hora do planejamento reencarnatório, que a coisa pega. Porque quando a espiritualidade que se preocupa conosco, nesse planejamento reencarnatório, que vai fazer as contas do processo, e o que é melhor para você, que você olha para trás e diz assim, poxa, eu podia ter avançado aqui, me acomodei tanto. Eu não prestei atenção nisso. Mas, na condição de espírito imortal, sabendo que estamos começando a saber, é preciso elaborar melhor. Porque senão não estávamos aqui, porque, de alguma forma, parece que estamos meio que convencidos, acreditando, conhecendo, compreendendo, sentindo, realmente somos espíritos. E que a espiritualidade existe. Então, e que somos uma criação do Senhor da vida. Isso já é um bom caminho. E aí, a responsabilidade de existir. Ninguém é responsável por mim, no sentido de eu sou assim porque você que me fez assim, eu sou desencaminhada porque você me desencaminhou, porque o outro estimulou o outro a usar drogas, então o problema é do outro, não é meu.
porque meu filho é assim, assado, porque ele andou com não sei quem, porque a esposa é assim, porque casou com um rapaz que tinha essa índole. Esqueça isso. Tem nada a ver isso aí. As pessoas vão se encontrando diante do que elas querem entre elas. Então, cabe agora ficarmos fazendo esse recuo para saber se queremos continuar. Se queremos continuar isso para nós. Basta isso já ajuda muito. Mas se você fizer esse exercício todo dia, com certeza essa construção, ela começa a ser mais findada no espírito. O espírito, na verdade, precisa de luz. Essa luz, você precisa abrir a porta para ela entrar. Se você continuar no quarto escuro, com a cortina fechada, não deixando o sol entrar, você não vai conseguir ver nada. Tudo vai continuar mofado, com cheiro de suor, com cheiro de mofo, vai ter germes, bactérias. Abra logo essa janela. Abra logo o ouvido, os olhos, que a terra ainda há de comer. Permite a voz sair, cante, dance, se expresse, deixe o instrumento de evolução participar da vida. Vivenciar a vida de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, de maneira prudente, com senso crítico, senso moral e comportamento de reflexão o tempo todo. Quanto mais rápido você faz, mais a gente entende por que Jesus está onde está. Por que Jesus já chegou onde chegou e a gente não conseguiu? De repente ele percebeu isso mais rápido. Porque se todos eram simples e ignorantes, não é? Não é isso que a espiritualidade diz, Todos são iguais. Foram criados simples e ignorantes. Mas Jesus já conseguiu chegar lá e eu ainda não. De repente ele percebeu isso. Um passe de mágica. E nós, com todos esses conhecimentos que nós temos, às vezes nos acomodamos. Vamos dormir. Até mais tarde, amanhã eu começo, depois eu falo. Hoje não, eu quero cuidar de mim. Que eu vou tomar um passe, vou trabalhar na obsessão. Pronto, isso já vai resolver o meu problema. Não pensem assim. Pense de maneira responsável de que os efeitos daquilo que acontece não é culpa do outro, também nem é sua. Você está aprendendo, não se culpe. Culpa não é uma coisa boa. Ela cria outras sintonias que não é bom para você. Um dia você vai aprender melhor isso. Não é hora de culpar e não tem que culpar ninguém, nem você. O próprio pai não culpa ninguém, ele não acha que você é um pecador. Ele vai te dar um livre-arbítrio, você vai aprendendo, vai buscando conhecer. Olha, queridos, eu espero que essas reflexões que a gente pôde ter oportunidade de fazer com vocês sirvam para que a gente possa nos transformar. Estar numa sociedade que possa ser melhorada a cada dia. Porque a nossa individualidade precisa da coletividade. E o reflexo dessa coletividade é o reflexo da nossa construção moral, social e espiritual. Então, um beijo grande para vocês e um bom final de tarde.